Perguntando, Senhor, a oportunidade, expressando, Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque sabemos que se não fosse pela Tua vontade, pelo Teu amor tão grande, nós não estaríamos aqui, teríamos esse direito, mas o Senhor nos alcançou com essa bondade imensa, com este amor inexplicável. O Senhor nos alcançou. E aqui estamos, Senhor, para oferecer a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Aqui estamos, Senhor, para sermos fortalecidos, para celebrarmos e sermos fortalecidos pelo Senhor. Pedimos que venhas falar conosco agora, Pai, através da palavra, que nós sejamos edificados, ó Pai, para que continuemos nessa comunhão. Em nome de Jesus, é nosso. Amém. Nós vamos ler aqui apenas 2 versos no livro de Romanos, capítulo 12. Verso 9 e o verso 10. Leamos em nome de Jesus. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Os irmãos podem sentar. Nessa oportunidade, irmãos, que nos reunimos, a gente vai estar conversando um pouco, uma palavra voltada para a ação social, e eu penso assim que praticar a ação social é praticar o amor fraternal, Falar de ação social é falar de amor fraternal. Não dá para a gente desconectar esses 2 termos, Eu tenho uma matéria, um restaurador muito antigo nosso que eu gosto muito quando fala sobre este amor, Diz assim que quem ama ajuda, quem é bom ajuda, mas quem ama sempre está perto para ajudar. Então é uma diferença grande, Então não é o ajudar quando, mas é sempre estar pronto para ajudar. E hoje então a gente vai estar conversando um pouquinho dentro dessa ótica, dentro desse direcionamento sobre este amor fraternal, que é algo recomendado pela palavra de Deus para que nós vivamos, Nós precisamos viver o amor fraternal, Com certeza a missão central da igreja, nós entendemos e sempre pregamos isso, que é a pregação do Evangelho, que é buscar almas para o Senhor Jesus, Porém, essa missão central que nós temos, esse comissionamento, porque a missão é divina, Ele nos comissiona, nós somos comissionados por Deus para fazer este trabalho, ela não vai nos desresponsabilizar ou nos isentar dessa prática, do amor fraternal, ou seja, deste acompanhamento, até mesmo as vidas que, quando nós pregamos, elas vêm para Jesus, eu gosto muito desse termo, discipulado, este acompanhamento, a essas pessoas que vêm para o Senhor. E claro, com certeza, que o nosso olhar ele precisa estar focado naqueles que necessitam, Muitas pessoas eles vêm para o Senhor, eles necessitam eles necessitam do apoio, então quando a gente fala desse amor fraternal, também, mas não só quando a gente faz uma cesta e entrega, mas é um abraço, é uma visita. Eu nunca vou me esquecer no primeiro treinamento que a gente fez lá em Maringá, para aquele curso lá, Restaurando a Visão, da igreja, o nosso mentor lá, até ele é da nossa igreja, que fez aquele curso lá conosco, 4 encontros nós tivemos naqueles módulos, Então ele fala que o discipulado, ele implica em você, inclusive, saber a pessoa que você está acompanhando, o que ela tem na geladeira,
né? Não é só tudo bem e a visita e orar, e você precisa saber a necessidade básica, faz parte do discipulado, né? A compartilhar a palavra, sim, voltando ao que dissemos aqui no início, né? Não dissociar uma coisa da outra, a levar a palavra, sim, mas praticar a ação social deve caminhar junto a essa prática. E nós louvamos a Deus, né? Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque através da assistência social, ela tem assistido, né? Eu vejo que os nossos irmãos, eles são atentos, né? Se dispõem. Temos aqui como diretores desse Ministério de Ação Social a diaconisa Dirceia e nosso irmão Saulo, né? Que fazem esse trabalho de uma forma muito boa, maravilhosa, né? Sempre buscando, sempre... Hoje é tão fácil, né? Através da mídia, do grupo ali, é muito fácil você já conseguir algo para alguém que esteja precisando, né? Seja em qualquer âmbito, só colocar ali. Eu tenho visto a disponibilidade dos irmãos em ajudar. Isso nos deixa assim bastante felizes com a igreja. Ela está cumprindo isso que a palavra do Senhor nos coloca, né? E por quê? Porque a recomendação bíblica, ela é clara, ela é bastante clara. Nós temos um verso ali no capítulo 6 de Gálatas, o verso 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó: por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aí eu vejo esse cuidado da igreja. Quando tem alguém aqui, já, né, se detecta, já se ajuda. Mas a igreja ela tem ido além, né? Que o verso aqui ele fala: façamos o bem a todos. Então não se restringe apenas, o termo mais principalmente, até porque estamos em comunhão, né? É mais fácil até perceber, né? Quem está precisando. Nós estamos em comunhão, se compartilhamos a comunhão, se somos uma família em Cristo, se somos um só corpo. Eu acho muito linda essa metáfora do corpo, né? Somos um só corpo. Se fura, só simplesmente um furinho na ponta de um dedo, a dor, ela é como um raio, né? Em todo o corpo vai sentir quando um membro se fere. Então, quando um membro da igreja está necessitado, por isso que ele fala, principalmente aos domésticos da fé, né? Aos da família de Deus, outras versões, alguns domésticos da fé. Porque nós estamos juntos, nós estamos em comunhão, nós somos uma família. Então, é impossível a gente estar vendo um irmão ali com necessidade, seja ela qual for, e ficarmos aquém a essa necessidade, né? Então, é necessário que nós tenhamos essa atenção, né? Bom, vamos ver aqui em primeiro lugar que não é preciso uma infraestrutura para que nós possamos realizar boas obras, né? Porque praticar a ação social, ela vem aqui das boas ações, né? Das ações positivas que nós fazemos a quem está próximo de nós. Então, não é preciso assim a termos uma organização, algo assim, né? Não precisa de infraestrutura. E a Bíblia ela vai falar sobre isso. Eu acho tão interessante o texto ali de Lucas, no capítulo 10, quando alguém ali, conhecedor da lei, né, vai falar com Jesus, e no meio dessa conversa, Jesus faz um grande ensino dentro dessa visão de nós praticarmos boas obras. Vamos ler aqui a partir do verso 25. Esse texto ele vai dizer assim, é o bom samaritano. Acho que não tem quem não tenha lido, né, este texto, o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe pergunta: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, aqui tem tantas lições que nós aprendemos nessa ação de Jesus aqui, nesse encontro, né? Nessa conversa. A gente aprende tanta coisa, mas eu extraí aqui, né, meditando sobre a prática das boas obras, que faz parte da ação social. Esse texto aqui, ele comprova muito bem isso, porque aqui Jesus, ele propõe uma situação, ao invés de ele dar uma resposta exata, ele propõe. Jesus sempre foi pedagógico, né, nos seus ensinos. A gente não tem como, né? Eu sou apaixonada pelos ensinos de Jesus, a forma como ele ensinou, né? Então ele propõe aqui uma situação, né? E a gente vê aqui através da narrativa do texto que os 2 primeiros que passaram, eles foram o quê? Insensíveis à dor do próximo, né? Eles foram insensíveis à dor do próximo e eram conhecedores da palavra. Vejamos bem, os 2 primeiros, quais eram eles? Um era o sacerdote e o outro era um levita. E conheciam a palavra e mesmo assim eles foram insensíveis à dor do próximo. O terceiro homem, né, que segundo a história nós lemos, eles nem se comunicavam, né? Ele era um samaritano, né? Tinha ali, né? Não vamos entrar no mérito da história, mas eles nem eram assim tão amigos, né? Não se comunicavam, não tinham amizade. Esse homem, a postura dele foi totalmente diferente daqueles conhecedores da palavra, daqueles que podemos até dizer que pertenciam à mesma família, né? A ação dele foi totalmente diferente. Olha que coisa profunda Jesus propõe para responder uma pergunta. Qual foi a pergunta do intérprete da lei? Quem é o meu próximo? Jesus, ele vai fundo nisso, né? Jesus, ele coloca de uma forma muito profunda isso aqui. Quem é o meu próximo? Jesus, ele faz todas essas colocações, né? Ele monta uma estratégia para que eu creio que isso ficou gravado, não tem como não aprender. Isso a própria pedagogia ensina, né? Quanto mais você ilustra, a criança aprende mais. Se você fala de uma forma resumida e sucinta, mas quando você mostra uma figura, quando você conta uma história, a memorização ela é mais ampla, né? Quem é professor aí sabe disso. E Jesus, ele era o nosso professor por excelência, né? Então a resposta de Jesus aqui, ela é profunda e ela é completa, né? Então, porque a gente vê aqui que a atitude desse terceiro homem, né? Ela foi uma atitude simples. Ele não precisou de que ninguém filmasse, ele não precisou de chamar, não. Ele fez com o que ele tinha. Ele fez com o que ele tinha nas mãos. Ele estava viajando, né? E ali o texto vai dizer que ele untou vinho, né? Algo que ele tinha ali. Ele unta, eu creio assim, ele faz ali os primeiros socorros, ele presta ali, né? Com aquilo que ele tinha ali na sua bagagem. Ele cura, aí ele coloca ali sobre o seu animal, que era o seu meio de locomoção. Ele leva até um lugar onde aquele homem poderia ser cuidado, tratado, aquelas feridas poderiam ser curadas, né, tratadas. E ele não só assim, ele vai ficar aí, daí vocês vejam quem é a família. Não, cuida dele, ele pagou ali uma certa quantia, e aí ele diz ainda assim, quando eu voltar, se tiver outras despesas, eu pago. Veja bem, que interessante isso, né? A ação deste homem, ele viu, ele teve empatia por aquela pessoa que estava ali e precisava. Então, quem é o meu próximo? Vamos ficar com essa pergunta na nossa mente. Quem é o meu próximo? Porque essa foi a pergunta que conduziu Jesus
a contar isso daqui, a explicar qual deve ser a nossa ação em relação a quem é o nosso próximo e em que momento. Nós precisamos entender isso. Então não precisamos de infraestrutura, não precisamos de coisas sofisticadas. É como diz aquele adágio do sorriso: ninguém é tão pobre que não possa oferecê-lo, né? O sorriso qualquer um, né, pode oferecer a alguém. E eu vejo aqui também, para ajudar, eu creio que nós, cada um de nós aprendemos um princípio aqui com Jesus: ajudamos com aquilo que temos, né? Jesus, ele ensina isso. E também nós vamos ter um outro olhar aqui dentro da ação social, né? Desses atos, das boas obras, desses atos de bondade. Não tem como a gente falar nesse assunto sem nós olharmos para o que Paulo registra ali em 2 Coríntios, no capítulo 8. Né? A gente vê ali, dentro desse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, que não é preciso nós termos grandes posses. Não é necessário nós termos muitas propriedades, nós termos dinheiro, nós termos estabilidade, né? A gente vê nesse texto aqui, quando Paulo ele discorre de uma forma muito maravilhosa aqui, ele diz assim, ó, no capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 1 ao verso 4. Vamos ler aqui para a gente estar entendendo o que é que essa palavra nos ensina, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, né? Diz Paulo aqui, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que coisa linda, né? O que a gente aprende aqui? A gente viu que não é preciso de infraestrutura, nos organizarmos para ajudar. Não. E também não é preciso grandes posses. Não tem, bom, eu só vou ajudar porque eu tenho um salário estável, ou porque eu ganho bem, ou porque está sobrando, infelizmente, né? Pensar, não é assim. Essa palavra nos ensina muitos bem. Nós temos aqui um grande exemplo a ser, eu digo assim, a ser seguido mesmo por nós, né? Um grande exemplo nós temos aqui. Paulo, ele está ressaltando a atitude da igreja dos irmãos ali da Macedônia, né? E ele diz aqui, porque eles eram prontos, né? Segundo essa palavra aqui, aqueles irmãos, eles eram prontos para ofertar, para doar, para repartir. Eles não eram, né? Como eu já disse no início, eles não eram irmãos abastados, irmãos ricos, irmãos bem estruturados, de grandes posses. O texto vai dizer isso. Eles não eram. Mesmo assim, eles foram generosos, eles foram sensíveis à necessidade dos irmãos ali da Judéia, né? Eles foram sensíveis à dor destes irmãos, à necessidade destes irmãos, né? Esses irmãos, eles nos ensinam que nós não devemos doar apenas quando estamos bem financeiramente, quando estamos estabilizados financeiramente, né? Este é o grande ensino aqui. No verso 2 e no verso 3, nós encontramos que eles se mostraram voluntários, doando com alegria e generosidade, de forma abundante, acima do que eles possuíam. Eu até diria que eles dividiram o que tinham, né? Eles dividiram sem pensar vai faltar. Eles dividiram o que tinham. Então nós temos, irmãos, nesses dois textos aqui, dois grandes ensinos, né? Jesus nos ensina quem é o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que precisa de mim. Amém. Esse é o meu próximo. Aquele que eu enxerguei, ou trouxeram até mim, ou de alguma forma eu soube que estava precisando. O próximo do bom samaritano estava caído no caminho, e ali ele ia passar, por ali ele passou, e ali ele encontrou. Então aquele homem era o próximo, aquele ele precisava ajudar. Então na nossa caminhada, nós precisamos ter essa sensibilidade
de olharmos, de caminharmos olhando, né? Porque o nosso próximo é aquele que muitas vezes está pertinho, é aquele que precisa de nós. Jesus, ele traz este grande ensino aqui, né? É aquele que precisa de nós. E Paulo nos ensina que todos nós podemos ajudar, independente do que temos ou quanto temos, né? Independente do que eu tenha ou quanto eu tenha, eu posso ajudar, né? Mas é necessário que nós busquemos essa força, essa sabedoria, essa sensibilidade, porque, irmãos, para que a gente pratique estes ensinos, não é uma coisa assim mecânica, não é porque eu ouvi, amanhã eu já vou começar a praticar. É um processo, né? É diferente, né? Nós precisamos buscar em Deus, fazer com alegria, né? Porque de nós mesmos, nós não somos, não há em nós algo assim automático de fazermos, passa despercebido. Muitas vezes a gente não vê, não é porque não possa, né? Então a gente precisa buscar em Deus esta sabedoria para que nós possamos olhar para o bom exemplo deste samaritano. Ele se sensibilizou para que nós possamos olhar para esses nossos irmãos da Macedônia, que se sensibilizaram quando eles souberam da pobreza ali dos nossos irmãos da Judéia. Estava sendo feita uma coleta, eles pediram, eles insistiram para que eles participassem, né? E aí a gente vai descobrir algo aqui, a gente está aqui questionando, mas como isso pode acontecer em mim? Para que eu seja assim pronto para ajudar. Se você ler o verso 5 desse mesmo capítulo aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A sinceridade, Paulo aqui ainda está falando com eles, né? E se a gente volta ali, no verso 5, ele vai dizer algo também interessante. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Então isso vai acontecer conosco, nós vamos ter essa sensibilidade de entender sempre quem é o próximo, de ver, porque vamos ser uma prática que precisa nos acompanhar. Não é um ponto isolado, é uma prática que precisa nos acompanhar, né? Eles fizeram muito mais, o apóstolo está dizendo aqui no verso 5, que eles fizeram muito mais do que eles esperavam. Mas ele termina dizendo, primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor. Quando acontece essa nossa entrega total ao Senhor, a ponto de Paulo, ele se entregou, a ponto dele poder dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando há essa entrega, então nós vamos ter essa sensibilidade, nós vamos ajudar, não porque alguém pediu, nós vamos ajudar, não é de uma forma programada, nós vamos ajudar porque pela sensibilidade que o Espírito Santo nos concede, nós vamos enxergar quem está precisando. Então é isso que a palavra nos ensina, é isso que os irmãos fizeram. Primeiro, eles se entregaram a Jesus, né? Eles entregaram as suas vidas no total controle e domínio do Senhor Jesus. Quando nós vivemos para o Senhor, quando nós entendemos que nada somos, que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo que eu tenho veio dele, tudo que eu vou ser é ele quem sabe. Quando eu entendo isto, aí então meu coração ele começa a se encher e eu começo a entender como é a vontade de Deus através da minha caminhada, né? Então nós precisamos buscar este amor. Eles se entregaram, e o verso 8 vai dizer que era um amor sincero. Eles tinham um amor sincero. Quando o amor de Deus, ele nos envolve, irmãos. Porque Deus é a essência do amor, é a fonte do amor. E quando este amor nos envolve, este amor ágape, este amor inexplicável, este amor imensurável, este amor que não tem como defini-lo, quando ele nos alcança, como disse a missionária esses dias numa live, eu achei muito lindo, eu peço ao Senhor que derrame baldes do seu amor sobre mim. Então, quando esse amor de Deus é derramado sobre nós, que os nossos corações se enchem em gratidão a este amor tão grande que nos alcançou, o amor fraternal, ele começa a nascer em nossos corações. Jamais
Seremos como Deus na essência do amor. Mas se nós aqui podemos viver o amor fraternal, é porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Porque eu sou bom? Não há nada de bom em mim que vai me conduzir a amar. Eu vou ajudar a Deus, é porque eu sou boazinha, eu vou ajudar. Não, é quando o amor de Deus é derramado em nós. Quando este amor ágape é derramado em nossos corações, enche os nossos corações, o amor fraternal, ele nasce no nosso coração. Aí nós podemos ter essas ações, né? Então, o apóstolo João, eu gosto muito quando a gente fala em amor, de meditar no que fala o apóstolo João. Ele falou muito sobre este amor, né? Aqui no verso 3, capítulo 3 de 1 João, o verso 17, ele fala assim, ó, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É dentro disso que nós estamos meditando, né? João faz aqui uma pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. De fato, amor é ação, não é só sentimento, não é só dizer eu te amo. É bonito falar eu te amo, mas é mais lindo demonstrar este amor através de ações, né? Não amemos de língua, mas de fato e de verdade. E ainda no verso 4, no capítulo 4, versos 7 e 8, ele vai dizer assim, ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então, se este amor de Deus não for derramado em nossos corações, não vai ser possível fluir o amor fraternal. Nós precisamos buscar, né, viver este amor. É simplesmente impossível, irmãos. Quando este amor nasce em nossos corações, é uma frase muito certa, que é simplesmente impossível amar e não ajudar, porque quem ama ajuda. É simplesmente impossível. Então, nós aprendemos através dessa meditação, né, pequena, mas dentro daquilo que, né, é feito pela assistência social, nós aprendemos aqui que é necessário existir então em nossos corações o quê? O amor fraternal. E para que ele exista, nós precisamos buscar a essência do amor, numa entrega total, como estes nossos irmãos, muito bem dito aqui por Paulo. Eles ofertaram sim, eles foram voluntários, mas primeiro eles se entregaram a Deus. Né? É o amor de Deus que estava ali derramando nos corações dele, brotando o amor fraternal que alcançava outras pessoas. Então, um grande ensino nós aprendemos aqui, né? Precisamos deste amor que vem de Deus para que nós possamos ter, para que possa nascer em nossos corações o amor fraternal, pois ele nos torna solidários. O amor fraternal nos torna solidários e nos faz sensíveis à necessidade daqueles que precisam, como nós dissemos. O meu próximo é aquele que precisa de mim. O teu próximo é aquele que precisa de você. O teu próximo é aquele que precisa de você. Talvez alguém vai precisar de você esta semana. Talvez alguém vai precisar de você este mês. Talvez alguém vai precisar de você em um momento que você não está nem esperando, né? Alguém vai precisar. Então, lembre-se, este é o teu próximo, aquele que precisa de você, né? E essa sensibilidade vai nos levar à prática das boas obras. Quando eu entendo, eu tenho essa sensibilidade, eu vou olhar para o meu próximo, eu vou sentir a dor dele, a necessidade dele, e ali eu tenho, automaticamente essa ação vai me levar a ajudar, né? Vai me levar a ajudar. Então, ajudar não é algo programado, ajudar não é algo que eu reservei. Ajudar não depende de infraestrutura. Ajudar é sentir o amor de Deus, né? A empatia pelo próximo. Nós só ajudamos quando este amor transborda em nós, quando ele é derramado em nós, derramado mesmo, né? Não sei se é balde, o que é, mas é derramado. Quando este amor é derramado em nós, então nosso coração se enche e nós vamos estender a mão para aquele que precisa. Que o Espírito Santo ele venha nos conceder, né? Que isso é muito lindo, amor. A Bíblia diz que é melhor eu dar
do que receber, né? E é gratificante mesmo, é tão gostoso quando você ajuda alguém, quando você ouve alguém, você se emociona, quando alguém lembra de alguma coisa que você fez, é gratificante, né? Eu falo assim que faz mais bem a quem doa do que, e a Bíblia está certa, faz mais bem a quem doa do que a quem recebe, né? Faz mais bem. Então vamos experimentar viver isso, vamos viver essa prática do amor de Deus, que essa igreja possa continuar, né? Ela já está fazendo, mas não estou dizendo isso aqui porque essa igreja não faça, ela já está fazendo, mas que essa proporção venha a aumentar. Né? Venha aumentar, e nossos olhos possam ser abertos, a sensibilidade do amor que vem de Deus e enche o nosso coração, vai iluminar os nossos olhos para que nós vejamos quantas pessoas estão por aí precisando de tantas ajudas, irmãos. E nós podemos abrir aqui um leque, não é apenas a ajuda financeira, como eu disse no início, não é apenas uma cesta básica. Tem tantas pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando de um sorriso, que estão precisando de uma palavra amiga, que estão precisando de que você traga ela, né, para a presença do Senhor, ou leve para a sua casa, ou faça algo. Isso é ação, boa ação. Né? O samaritano ali não foi uma cesta básica que ele preparou para aquele homem, mas foi uma ajuda essencial a que ele precisava naquele momento. Então vamos pedir ao Espírito Santo essa sensibilidade para que eu veja, né, quem é que está perto de mim, está sofrendo e está precisando de algo. Isso vai produzir salvação. Nós vamos trazer, como que eu disse no início, tem como dissociar a missão da ação social? Não tem. Não tem como dissociar, elas caminham juntas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar então? Peço à igreja que se coloque em pé. Nós vamos estar neste momento, né, orando, fazendo essa última oração. Podemos já fazer os pedidos, né? Então, se alguém tem algum pedido de oração aí para fazer, tem a oportunidade neste momento, né, de estar colocando, ou mesmo de vir à frente, nesta última oração.